E de volta com o CBN Maceió, nosso quadro Corporações em Foco, sempre um especialista da Fundação Getúlio Vargas está aqui, trazido sempre pela FAM. E hoje o especialista que está conosco, professor Fernando Augusto Furtado Pinto, ele que é mestre em administração, coordenador acadêmico do MBA de Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, especialista em finanças, contabilidade e auditoria. E o nosso assunto hoje é a importância das finanças no processo da gestão econômico-financeira das empresas. Tudo bom, professor? Um prazer estar falando com o senhor. Tudo bem? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Poderíamos estar gravando já na nossa conversa anterior à entrevista, né, professor? Sim, sem dúvida. Foi uma conversa mais amena, mais tranquila. É verdade. E agora vamos falar de finanças, né? De finanças. É uma questão muito séria. Sem sombra de dúvida. Tudo bom, professor? E a importância mesmo das finanças, né, dentro de uma gestão financeira. Fale para a gente um pouco sobre tudo. Na realidade, o processo de gestão econômico-financeira das empresas, né, é extremamente importante para dar continuidade às empresas, né? Na realidade, nós temos no nosso país um índice de mortalidade empresarial muito grande, né? Porque, na realidade, você tem, eu digo sempre, né, de cada 10 empresários no Brasil, na realidade você tem 3 empresários, os outros 7 são donos de negócio. Dono de negócio é uma coisa, empresário é outra, né? E muitas vezes o pessoal faz até o marketing, né, próprio, no sentido de mostrar-se como empresário, né, como um gestor empresarial, e não necessariamente se caracteriza dessa forma, né? Neste momento nós temos um exemplo bem claro nesse sentido, que é até um modelo que foi apresentado há pouco tempo como empresário a ser seguido, empresário bem-sucedido, né? Uma pessoa que chegou a ser considerada até o homem mais rico do Brasil, né? Em função da sua atividade empresarial, né? Não tem nem um ano atrás, né? Inclusive o 8º homem mais rico do mundo, e nós estamos acompanhando agora, nesses dias... A derrocada, né? Exatamente, a derrocada, né, desse empresário, né, que foi apresentado como Eike exemplo. Batista. Né? Exatamente, o nosso Mr. X. Né, ele pode ser colocado aonde nesse termo? Dono de negócio, talvez? Na realidade, eu acho que... O que aconteceu com ele? Assim, a grosso modo, o que aconteceu com o Eike Batista? Eu acho que houve um grande marketing, né, que ele sempre fez em relação à pessoa física dele como empresário também, certo? E à frente de uma série de negócios totalmente diversificados, e como se diz, talvez usando uma linguagem mais popular, atirando para todos os lados, né? Até buscando o que a gente chama em finanças, né, uma redução do risco, que é óbvio que em qualquer atividade empresarial você assume um risco, né, em relação à atividade que você desenvolve, né, e nós temos um contexto da chamada diversificação. A diversificação é uma forma de você diluir o risco dos seus negócios, das suas atividades, dos seus investimentos. É mais ou menos, a grosso modo, fazendo um paralelo, né, de um ditado popular que diz que você não pode colocar os ovos todos na mesma cesta, né? Então você procura diversificar os seus negócios, suas atividades, as suas empresas, né, os seus investimentos, para diluir, obviamente, seu risco. Mas existe um limite em relação a isso, né? E aí, num processo que você também, com facilidade de obtenção de capitais, né, principalmente para financiar os seus empreendimentos, as suas atividades, muitas vezes, talvez, em função de facilidade de relações políticas, né, que a gente acompanhou aí, sem entrar em detalhes nesse sentido, claro, né, que, obviamente, a relação dele, né, conseguia, nesse contexto, né, fez com que ele tivesse recursos, né, para financiar os seus empreendimentos, mas apostando, né, em retornos em relação a esses investimentos que não necessariamente se evidenciaram, pelo menos dentro do curto prazo, né, num processo de uma certa maturação. E mudanças, obviamente, de cenários, né, do ponto de vista político, econômico, social, e hoje nós temos nessa economia globalizada mudanças, né, que são rapidamente evidenciadas, né, então não dá às vezes tempo ao tempo, né, vamos dizer assim, para que você mature seus investimentos e possa efetivamente vir a cumprir com as suas obrigações. E é o que nós estamos verificando, né? Então, é um caso extremo, né, que nós verificamos até no caso da empresa OGX, que é uma das empresas do grupo dele, que foi evidenciada. É petroleira, agora, né? É petroleira, exatamente. As suas ações que valiam há 3 anos atrás R$23 e foram ontem fechadas a 17 centavos. Né? O senhor comprou ações da OGX? Não. Recomendou? Também não recomendei, certo? Até eu procuro evitar como professor e oriento os professores sobre a minha coordenação e procuro de evitar, obviamente, recomendar, né, claro, exatamente investimento aos alunos em sala de aula, até porque no final um aluno não tem, obviamente, o sucesso inesperado, o retorno esperado, aí vai cobrar da figura do coordenador o prejuízo. Né? E mesmo porque se tivesse certeza de ganhos ou perdas, né,
não teria ninguém quebrando. Todo mundo era campeão nisso, né? Todo mundo era bom, né? Se tivesse essas certezas, né? O mercado é cheio de incertezas, né? Sem sombra de dúvida. Até porque, principalmente em termos de investimentos em ações, né? Nós que saímos, né, há algum tempo atrás de uma economia altamente inflacionária, né? Essa economia altamente inflacionária que durou algumas décadas no nosso país, né, fez com que a gente tivesse uma visão de curtíssimo prazo, né, em termos das nossas aplicações, nossos investimentos, né? Visão essa que não consegue, né, deixar de existir num prazo curto de tempo, né? Então nós temos ainda que maturar, né? Voltar a pensar um pouco mais em termos de médio, principalmente em termos de longo prazo, mas o pessoal ainda conserva do passado, né, esse ranço, né, do curto prazo, e investir realmente em mercado de ações. Investimento em ações não é um investimento de curto prazo, né? Então, se as pessoas pensam dessa forma, na realidade estão completamente equivocadas. O senhor disse aí um termo que eu achei interessante, eu gostaria que o senhor falasse um pouco só para distinguir, né, o dono de negócio do empresário. Qual seria a definição? Na realidade, um exemplo claro que a gente pode dar nesse sentido é o seguinte: existe dentro de finanças um princípio que nós chamamos de entidade, né, que você não pode misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, né? Então, o empresário, na realidade, ele não mistura a sua vida pessoal, ou seja, na realidade, as suas finanças pessoais com as finanças empresariais, né? Então, ele distingue, que é o que nós chamamos do princípio da entidade. Por exemplo, ele não pode confundir o caixa da empresa com a extensão do seu bolso. A esposa dele não pode confundir o almoxarifado da empresa com uma extensão da despensa da cozinha, né? Eles chamam aqui, a grosso modo, para o pequeno empresário, que fala apurado é lucro, né? Trata o apurado como lucro. Exatamente. Outro aspecto que nós temos é exatamente o seguinte, né? Do ponto de vista de gestão econômico-financeira, aliás, eu particularmente sou contrário ao termo administração financeira e gestão financeira, que é mais popularmente conhecido, que eu acho que não existe, né, administração financeira e gestão financeira. Existe administração econômico-financeira e gestão econômico-financeira. Por quê? Porque finança é a busca de um equilíbrio, do meio termo, né? Não adianta você estar bem financeiramente, mal economicamente e vice-versa. Você tem que estar bem dos dois sentidos, né? E existe até um aspecto que nós chamamos, em termos de finanças, do ponto de vista financeiro, assim como do ponto de vista econômico, que é financeiramente você ter liquidez, que significa ter capacidade de pagar em dia suas obrigações, que é exatamente o que o senhor aí que não está evidenciando neste momento, tanto é que está propondo aí, obviamente, né, uma negociação com os seus credores, né? E a outra é você ter, na realidade, rentabilidade, que é conseguir gerar retorno, né, do capital que você investe, né, e dentro de um prazo que você define como limite para ter esse retorno, né? Então, se você não conseguir equilibrar esses dois fatores, liquidez e rentabilidade, né, fica difícil. Esse é o grande dilema que nós temos, até como administrador econômico-financeiro, vamos dizer assim, não só da gestão das finanças empresariais, como da gestão também das finanças pessoais. E no Brasil existe uma cultura muito grande, você percebe isso claramente em termos de microempresa, em termos de pequena empresa, algumas médias empresas e até grande empresa, né? Nós tivemos uma série de exemplos de empresas que foram líderes nos seus segmentos de atuação, que eu não vou citar agora até por questões éticas, né? Mas que, na realidade, cresceram, mas sem nenhuma estrutura, ou seja, na realidade, a parte operacional, a parte comercial foi embora, né? Mas a parte da gestão econômico-financeira não estava bem estruturada, né? Então, na realidade, essas empresas cresceram, chegaram no topo e quebraram, deixaram de existir. E no nosso país existe um modelo de gestão que nós chamamos, um modelo de administração, chamado administração por saída de caixa, ou seja, na realidade, o gestor só gerencia a sua empresa, né, do ponto de vista financeiro e não econômico, né, em cima de uma coisa chamada fluxo de caixa. E, ao fazer isso, ele está gerenciando só a chamada liquidez, ou seja, verificando se o que entra no seu fluxo de caixa, banco que sai do seu fluxo de caixa. Só que a liquidez não leva uma empresa ao amanhã, ao futuro, ao infinito, a ter continuidade. A capacidade de investimento dela, talvez. Exatamente. Né? Ou seja, na realidade, você não acompanha a parte econômica da empresa. Exatamente, você está vendo se a empresa está tendo liquidez, mas não está acompanhando se a empresa está sendo lucrativa, e é exatamente o lucro gerado do seu negócio em função do capital que você investe que vai mostrar se está sendo rentável ou não. E lucratividade e rentabilidade são aspectos econômicos, né? Como você tem uma concentração muito grande, né, de valorizar o hoje, o presente, o curto prazo, né, e é isso exatamente que mede a parte financeira, a liquidez tem a ver com o hoje, não tem a ver com o médio e longo prazo. Se você não for rentável, né, gerar retorno do seu capital investido, você até como pessoa física, seu patrimônio não cresce, a sua riqueza não cresce.
progresso, você não chega ao amanhã, certo? Então, na realidade, uma empresa só chega ao amanhã, ao futuro, ao infinito, só tem continuidade, que é um princípio que nós chamamos de finanças, né, contábil financeiro, se ela for lucrativa e tiver um lucro, seja, na realidade, adequado em função do capital que ela investe, que esse é outro aspecto que nós temos também. Nós temos empresas aqui que eu conheço, que eu já fiz uma série de trabalhos de auditoria, de consultoria, de assessoria, de instrutoria, que eu digo, várias IAs, né? Que eu vejo empresas que o próprio empresário, mensalmente, o que ele tem de lucro com seus negócios, o retorno em função do capital investido, não chega a atingir nem o percentual que é pago pela poupança em termos de aplicação. E logo de cara a poupança, na realidade, já não é uma boa aplicação. Exatamente. É uma aplicação que te dá segurança, né? Principalmente para as pessoas físicas, principalmente de baixa renda, né? Mas, na realidade, não te faz ter uma rentabilidade, um nível de retorno satisfatório. É o chamado dinheiro barato, né? Exatamente. Ok? Agora, professor, essa gestão econômico-financeira, isso independe do tamanho da empresa, né? Ah, sim, sem sombra de dúvida, muito bem colocado. As pessoas muito pensam que está se falando aqui com o professor da Fundação, Getúlio Vargas, pensa que estão falando das grandes corporações, né, que demos exemplos da OGX, por exemplo. Não, mas isso é em qualquer empresa. Né? Qualquer empresa, eu sempre caracterizo exatamente esse aspecto, né? Ou seja, existe sempre uma visão de você julgar que esses aspectos que eu comentei são voltados só para grandes empresas. Não, desde microempresa, né? Aliás, você utiliza todos esses conceitos na gestão das suas finanças pessoais. Eu até, como professor de finanças, sempre procuro ilustrar nas minhas aulas, fazendo sempre um paralelo, né, da gestão das finanças pessoais e levando para a gestão das finanças empresariais. Então, algumas síndromes que nós temos no nosso país, né, o gasto desnecessário, o desperdício, a síndrome da estocagem, que eu chamo da imobilização de recursos. O brasileiro, em geral, não fica satisfeito com a posse física de um bem, tem que ter a propriedade e muitas vezes não tendo recursos financeiros, né, para ter aquele nível de imobilização de capital. E se você caracterizar no sentido macro, né, esse é um exemplo que você pode levar até para a gestão das finanças públicas, dos recursos públicos. Hoje nós pagamos um preço bastante considerável, né, em termos de ter problemas de ordem financeira sério, do ponto de vista da gestão das finanças públicas, recursos públicos, fruto de decisões que foram tomadas durante décadas e desde o século passado, né, de mobilização de capital que não foram adequadas para o país. Essa que é a grande verdade, né? E eu sou contrário a esse aspecto, né? Na realidade, você tem como fazer esse grau de mobilização de capital se você tem um fluxo de caixa folgado, né? Se você está com a sua liquidez apertada, seu fluxo de caixa apertado, e o que você não tem, ou o pouco que você tem ainda imobiliza, né? Então o reflexo que você vai ter no futuro vai ser bastante negativo. Não há dúvida em relação a isso. Né? Existe aquele empresário que tem a vida regrada e a empresa desregrada, ou vice-versa? Ou um depende muito do outro? Essa empresa não vai ser uma empresa tão séria do ponto de vista econômico e financeiro se pessoalmente aquele empresário também não tiver a sua vida pessoal muito centrada também nesse planejamento. Existe alguma dicotomia nisso tudo? Existe uma grande relação. Você fez uma excelente pergunta. Recentemente até, fruto de um aluno que eu tive, que estava disputando um cargo no mercado de trabalho, exatamente gestor financeiro, tinha passado o processo seletivo em todas as entrevistas, todas as etapas, mas no final chegou-se a fazer um levantamento, né, deste candidato, vamos dizer assim, deste meu ex-aluno, na realidade, que estava disputando um cargo de gestor financeiro de uma empresa, e percebeu-se que ele estava com problemas seríssimos do ponto de vista da gestão das suas finanças pessoais. E apesar de todo o seu currículo extremamente interessante, né, todo o seu processo de formação, toda a sua qualificação do ponto de vista de conhecimento, de experiência de formação, ele foi eliminado do processo seletivo. E aí ele veio, na realidade, se consolar comigo, dizendo, mas professor, veja, na realidade, em função do pessoal viu que a minha parte das minhas finanças pessoais não estão adequadas, aí não confiaram que eu fosse gestor financeiro da empresa. O senhor acha que isso está correto? Eu digo, corretíssimo. Como é que o empresário vai entregar a gestão econômico-financeira, né, da sua empresa, a gestão dos seus recursos financeiros, a uma pessoa que fisicamente não consegue gerenciar suas finanças pessoais? Porque, na realidade, se você não mostra essa capacidade pessoalmente, né, que seria na gestão das finanças pessoais o Você S.A., que eu digo, a melhor empresa que existe, como é que você vai gerenciar isso adequadamente em termos de uma empresa, nas chamadas finanças empresariais? É uma repetição desse processo, não há dúvida quanto a isso. Ele seria um grande teórico, podemos dizer assim? Sabe muito da teoria, mas não pratica. Provavelmente. Você, aliás, acertou
do ponto certo. Eu conheço muitos exemplos nesse sentido, lamentavelmente, né, de pessoas que atuam na área financeira, seja exatamente no processo de docência, seja no processo de uma consultoria, como assessor, como auditor, que na realidade não praticam, às vezes, na sua própria vida pessoal, aquilo que verbalizam, né, em termos de uma sala de aula, em termos de recomendação para uma empresa, como um consultor, como um assessor, como um auditor, né? Então, na realidade, você tem que sempre procurar praticar até na sua vida pessoal, se você exerce esse cargo, né, de docência, como professor, de um consultor, de um auditor, de um assessor, na realidade, mostrar como exemplo, né? Na realidade. Então, você tem que se caracterizar dessa forma, né? E não aquela velha máxima, digo que faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então, na realidade, você tem que mostrar-se como exemplo. Agora, professor, isso eu converso com todos que vêm até aqui e falo, né? A gente fala sobre o crescimento do Nordeste. O Nordeste é a região que mais cresce, né? O PIB do Nordeste ele cresce muito, apesar de estar muito defasado ao longo do tempo, mas ele está crescendo, ele está crescendo até mais do que o PIB nacional. Perfeito. Ele tem crescido. Então, a importância da preparação aqui do Nordeste, igual como a FAM tem as escolas preparando esses gestores, eu acho que essa preparação no Nordeste tem que estar preparado para crescer. Que durante muito tempo o Nordeste teve a pecha do você é pobre, você é diferente, é discriminado. O Nordeste agora tem que estar preparado para crescer, para ser grande. Sem sombra de dúvida. Não é isso? O senhor sente isso também? Sinto perfeitamente. Quer dizer, a FAM tem feito um esforço bastante considerável aqui em termos de Maceió e outros conveniados que nós da Fundação Getúlio Vargas, né, temos, que a FAM representa, né, a Fundação Getúlio Vargas aqui em Maceió, né? Então, nós temos visto exatamente esse esforço feito pelos nossos conveniados na região Nordeste, na região Norte do país também, no sentido exatamente de qualificar, né, o corpo funcional das empresas, qualificar exatamente os executivos, no sentido de poderem gerir esse processo de crescimento, que é exatamente como eu falei há pouco, né, que de repente você tem empresas vistas de um processo individual que operacionalmente, comercialmente vão embora, mas em termos administrativos, em termos de gestão, ficam lá atrás, né? Então, acabam tendo um processo exatamente, né, mesmo atingindo uma situação, né, que por uma questão até de outros aspectos, que o fator sorte interfere nesse sentido também, de crescimento operacional, de crescimento comercial, mas que na realidade não estão estruturados nesse sentido. Não se prepararam para crescer. Isso é a chamada, que a gente chama em finanças, expansão desmedida das atividades operacionais de uma empresa, né? Ou seja, seria até fazendo uma analogia em termos de uma pessoa física, né, uma pessoa que engorda muito, né, da parte da cintura para cima, mas na realidade ela não tem suporte da parte da cintura para baixo, não tem pernas para suportar todo esse processo de crescimento. Uma analogia muito interessante que a gente faz é até do ponto de vista de gestão econômico-financeira, uma avaliação que nós chamamos de uma situação que não tem um termo, né, em português, a tradução, vou ter que falar em inglês mesmo, que nós chamamos de overtrading, que é exatamente a expansão desmedida das atividades operacionais da empresa, que é mais ou menos fazendo a seguinte analogia, né? Ou seja, um astronauta que na Lua ele consegue carregar nas suas costas 10 vezes o seu peso, porque não existe a lei da gravidade. Se aparecesse, de repente, essa variável, ele é esmagado. Então, no nosso país, principalmente, que muitas vezes você tem mudanças, né, rápidas em termos de legislação fiscal, legislação tributária, por parte de determinações do governo, né, então você tem que estar preparado para isso, não só em termos internos da nossa economia, mas com essa economia globalizada, né? Hoje, uma série de fatores, né, que acontecem aí do ponto de vista político, econômico e social, de imediato, no curtíssimo prazo, afetam as empresas. Então, você tem que estar preparado exatamente para isso. E no caso especificamente aqui de Maceió, a FAM tem feito todo o esforço, e eu colaboro com ela como coordenador dentro da área de finanças, e eu tenho meus colegas coordenadores em outras áreas, a área de gestão empresarial, a área de marketing, a área de projetos, exatamente tentando, né, qualificar todo esse corpo empresarial, né, todo esse corpo de executivos aqui na região para suportar esse crescimento, né? Porque na realidade, querendo ou não, esse crescimento vai vir cada vez maior, né? Então você tem que estar preparado, né, para suportar esse crescimento e aproveitar essas oportunidades. Essa que é a grande verdade, no curto, no médio e no longo prazo. Professor, muito obrigado por essa aula, nessa pequena aula que o senhor deu para os nossos ouvintes aqui. Foi um prazer falar com o senhor, professor. O prazer foi todo meu. Eu que agradeço a oportunidade, em meu nome, em nome da FAM, aqui, que é exatamente conveniado da Fundação Getúlio Vargas, em nome da Fundação Getúlio Vargas, e espero que aqui, principalmente, a sociedade de Maceió, né, possa responder, né, a esse esforço que a FAM tem trazido aqui para Maceió, com esse convênio com a Fundação Getúlio Vargas, nos momentos dos cursos de MBA, temos outros cursos também de menor duração, os cursos de pós-graduação, quer dizer, então a FAM está fazendo todo um esforço nesse sentido, né, e eu, como coordenador, e meus colegas coordenadores também, e procurando trazer a melhor equipe de professores, que, diga-se de passagem, na realidade, hoje a gente faz parte de uma rede de conveniados que envolve 125 cidades, são quase 90 conveniados, e na realidade o mesmo corpo
corpo docente que a gente traz aqui para o Maceió atua no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, não existe distinção, né? Na realidade, são os mesmos professores que giram todo esse país, na realidade, né? Desenvolvendo esses vários cursos de MBA. Muito obrigado, então, e tenha um bom dia, professor. Obrigado, bom dia. Eu conversei com o professor Fernando Augusto Furtado Pinto, ele que é mestre em administração, coordenador acadêmico do MBA em gestão em finanças da Fundação Getúlio Vargas. Gestão financeira da Fundação Getúlio Vargas foi o nosso Corporações em Foco de hoje.